Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico cirurgião vascular e a pergunta de hoje é sobre um tratamento muito interessante. E não é se ele funciona, é para quem, como e quando ele vai ser indicado. E eu estou falando do quê? Da ozonioterapia. Interessante, hein? Já se inscreve, vem participar com a gente do nosso podcast, porque hoje eu tenho uma fisioterapeuta especializada em tratamentos de saúde na área integrativa, Deise Brandão. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, doutor. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado e feliz de poder falar de um tratamento que mudou não só a minha vida, mas também a vida de muitos pacientes que eu acabo tratando. Que maravilha. E a primeira pergunta, que é quando a gente fala a palavra ozonioterapia, já dá um ciricutico, é um tratamento ou é uma polêmica isso aí? Vou dizer que é um tratamento e também é uma polêmica. Tudo que as pessoas não conhecem, elas tendem a julgar, né? E isso aconteceu comigo também. Porque antes de eu conhecer a ozonioterapia, eu conheci através de uma paciente, eu tratava de paciente síndrome pós-Covid e ela sumiu, né? Porque na verdade eu estava me sentindo frustrada, porque eu tratava os pacientes com a terapia convencional e não funcionava. E ela sumiu e apareceu alguns dias depois, ótima, com a saturação ótima, andando. E eu falei, o que você fez? Daí ela falou, ozonioterapia. Daí eu, o que é isso? E aí eu fiquei curiosa e fui ver o que era. Então, para mim também foi uma polêmica, porque eu achei que era coisa de curandeiro. Só que essa curiosidade me levou a querer conhecer mais. E foi aí que eu comecei a perceber que não era uma polêmica. É sim uma polêmica, mas é um tratamento muito eficaz, quando bem indicado e bem aplicado. Porque até então era camada de ozônio. Para você agora virou realmente ozonioterapia, ou seja, um tratamento para certas condições de saúde e doenças. Sim, seria isso também. Tá. E o que de fato é a ozonioterapia? Como é que é aplicado? Como é que funciona isso para a gente poder usar na saúde? O ozônio é realmente um gás, né? Todo mundo ouve falar da camada, né, da atmosfera de ozônio que protege contra os raios ultravioletas, né? Mas, na verdade, ele é usado, ele é um oxigênio ativado, ele é a transformação do oxigênio, né, o O2 em O3. Então, nós temos um gerador de ozônio, que acontece o quê? A gente usa o oxigênio medicinal, que através desse gerador dispara uma corrente elétrica e faz a quebra do O2 em O3. E dependendo da aplicação, como é feito, e a dose, ele tem várias funções. E aí que eu queria entender, você produziu esse O3, eu queria saber como que eu uso para tratar. É uma coisa sistêmica, porque até então sempre eu via de tratamentos mais sistêmicos, Sim. Ou posso fazer também localizado? Sim, tem várias formas de aplicação de ozônio, tá? Tem desde a local, por exemplo, para dores articulares, musculares, lesões. Você também pode fazer bag de ozônio, que seria para tratar feridas. Então, seria você colocar, por exemplo, tem botas, tem luvas que você coloca em feridas, você coloca no membro e você vai colocar bastante ozônio ali, né? Uma concentração maior. Vai fazer uma bolsa mesmo, por isso que é chamada de bag. Vai ficar por um tempo e depois é retirado. Tem local, tipo, você pode fazer aplicação tópica com óleos ozonizados ou a forma... Que legal, sabia não. Para ferida é excelente. Tipo, a gente trata ferida tipo, com óleo ozonizado e também com as bags de ozônio. Então, eu passo óleo de ozônio no rosto. Que legal. Toda noite. Já tô acreditando no ozônio. E agora uma coisa que eu vi... Perdão. Opa, tem a sistêmica lá. também, A sistêmica, né? É isso que ia chegar. Perfeito. Tem a auricular, né, que na verdade não é considerado sistêmica, mas na minha prática clínica eu vejo os efeitos sistêmicos. Você conecta na região auricular aqui dentro. Isso, tipo com um esteto, né, só que ele é adaptado para colocar o ozônio, você aplica o ozônio, ou você pode fazer de forma retal ou autohemoterapia. Tem a maior e a menor, que é a retirada do sangue, né, você mistura o ozônio e aplica intramuscular. Basicamente, você prepara esse sangue para ele trazer um resultado depois junto ao ozônio. Isso, você oxigena, dá uma ativada nesse sangue com um oxigênio ativado, que seria o ozônio. E no ouvido, você falou, coloca aqui, é um lugar muito sensível, Sim. né?
dor, risco de rotura de timpânica, tudo isso habitualmente é bem Não, controlado. é bem controlado. A única contraindicação, no caso da auricular, é a pessoa já ter perfuração de tímpano, aí não seria indicado, né? Entendi. Mas fora isso, não. A concentração é baixa, né? Então dá para você tratar rinite, sinusite, até disfunção de ATM. E até tem alguns estudos que falam, por exemplo, de ansiedade, né? Eu nunca apliquei para essa finalidade, que eu trabalho com outras terapias, então acho que é mais eficaz. Que legal. E na retal, você coloca uma sonda e introduz esse ozônio aos pouquinhos. É assim. Você vai. O que que acontece? Primeira coisa, você vai eleger o paciente, vai ver qual é a melhor terapia, a melhor forma de aplicação para cada paciente. Perfeito. Cada paciente é único. Se você optar pela retal, então assim, você vai ver o que o paciente tem e aí você vai escolher a dose. Então é uma sonda, é a sonda uretral, Fininha mesmo, né? fininha, você introduz só um pouco e injeta o ozônio. Não tem desconforto, não tem. É assim, eu sempre digo, é que nem medicação, né? Os médicos não começam pela menor dose? Exato, naturalmente sim, para um Sim, tratamento, sim. isso. Começa a dose terapêutica que vai trazer eficácia para aquele paciente. Então, cada paciente é único, não existe um padrão. Ah, tal dose é para isso. Você vai avaliar o paciente como um todo, e aí você vai eleger uma dose para ele e vai verificando a resposta dele. Que legal. E aí, nessa introdução de ozônio, você vai fazendo em pequenas doses e tal, tem risco, porque do tímpano aqui você já me explicou, não é para ser Aham. uma coisa, volume pequeno. Imagino que seja retal, você consiga fazer volumes maiores, né, Sim, consegue. de ozônio. E tem risco para esse intestino, irritação, Tem. dor. Tem os riscos assim. Como qualquer medicação, ele não deixa de ser uma medicação. Tá, Então, o que que eu digo que é o risco? É você saber indicar se aquela melhor terapia é para aquele paciente naquela situação. Por exemplo, paciente que ele está muito oxidado, você tem que começar com doses menores. Senão você corre o risco de oxidar mais ainda o paciente, ao invés de ser um benefício, ser um malefício. Então, qual que é o maior risco do ozônio? Indicação errada pelo profissional errado e da forma errada. Então, assim, como qualquer coisa, não tem perigo, tem sim, mas não é como as pessoas falam. Se você tem uma boa indicação, você faz a dose certa e a forma de aplicação correta, na verdade você só tem benefícios. Sim, por exemplo, uma síndrome do intestino irritável. Se a pessoa está ativa ou uma síndrome, né, é uma doença de Crohn, vai irritar o intestino. Então tem que ser doses menores. Por isso que você tem que avaliar bem o paciente. legal. Senão você corre o risco de, ao invés de ajudar, tá prejudicando. É, porque esse seria meu raciocínio. Um paciente já com processo inflamatório intestinal Isso, ali na região retal, né, e sim, aumentar o risco irritativo com o uso de ozônio. sim. E esse ozônio, ele é absorvido de alguma forma ou ele atua só ali local mesmo? Então, depende da forma de aplicação. Quando é, por exemplo, musculatura, que é ali local, então você usa aquela agulha menor, amarelinha, Sim, né? Você, conheço bem. você aplica, você conhece. Você aplica ali no local, tá? Quando você faz, por exemplo, uma autohemoterapia ou até mesmo retal, os efeitos são sistêmicos. Tá. E aí ele tem um grau de absorção, então, do efeito Sim, desse ozônio. sim, porque o intestino ele é bem permeável, né? Tanto é que a gente tem Boa. a síndrome do intestino hiperpermeável, né? Tipo, que a pessoa tem o leaky gut, coisas que ela acaba fazendo que vai aumentando essa barreira, né? Vai destruindo essa barreira intestinal. Então a gente já sabe que o intestino é bem permeável. Então o ozônio, ele cai direto na corrente sanguínea e tem um efeito sistêmico. E no corpo, como é que ele atua? A gente estava falando aqui que é uma dúvida que eu tenho. Em qual área que ele atua principalmente? Olha, eu vou falar da minha prática clínica, tá? Ele pode ser usado para diversas doenças. O ozônio, ele trata mais de 260 patologias. Eu comecei a tratar, por incrível que pareça, minha primeira paciente foi uma paciente com dermatite atópica. Eu tenho dermatite atópica, psoríase. Então, o que eu vi muito resultado na minha prática, tanto é na ortopedia como na dermatologia. Então, ele tem várias aplicações. Tem estudos até de
ansiedade, por exemplo. Mas na minha prática, o que eu vi de fato efeito foi na dermatologia e na ortopedia. Ou seja, doenças com dor e alterações, às vezes, Isso. cutâneas evidentes mesmo. Isso. Fechar a ferida é maravilhoso. Eu tratei, por exemplo, uma paciente com lúpus, que tinha uma doença dermatológica, e essa doença zerou. Ela 4 anos que ela não tem mais nenhuma manifestação do lúpus por causa do efeito sistêmico, ela fazia retal. Então, como eu disse, Legal. eu comecei com doses baixas, porque já era uma paciente que estava ali, né, com uma doença autoimune, então tinha que ter um pouco de cautela. Na verdade, tem que ter cautela. Eu sempre digo que o risco é a falta de conhecimento. Como qualquer terapia nova, apesar de não ser nova, tem muitos curiosos. Então, às vezes você vê, como eu posso dizer, existe a aplicação da estética, esteticista pode fazer, mas eu já vi, por exemplo, esteticista querendo fazer parte de ortopedia. Aí não tem como Aumenta os riscos aumenta os desnecessariamente, riscos, né? sim. Porque a gente sabe, não tem aula de anatomia, não tem esses conhecimentos. Então, qual é o maior risco da ozonioterapia? Você fazer com um profissional que não seja habilitado, que não tenha conhecimento, que Perfeito. não sabe, por exemplo, existe contraindicação para ozonioterapia? Tem gente que não sabe que existe. Existe. E como que você vai fazer? Você tem que saber. Você tem que ter tem riscos relativos e riscos absolutos. É apenas um, mas existe esse risco. Então, se esse paciente chega para você, você tem que saber. Então, tem uma deficiência da G6PD, que você tem que pedir o exame. Você vai desconfiar quando é um paciente negro, homem, você pergunta para ele, tem sangramento, né? E aí você vai... E se você não sabe isso, você vai lá e faz ozônio e você vai prejudicar o paciente. Hipertiroidismo não controlado. Tem várias condições que você tem que saber, por isso tem que fazer uma boa avaliação. Então, como qualquer terapia, existe risco, quando não bem indicada. Excelente. Agora, uma dúvida que eu tenho mesmo, a gente estava Beber conversando água. um pouco antes, lá vão ter. A água é para isso mesmo, além do ozônio, a gente tem água aqui. Nossa, verdade. A água é tudo, né? É tudo. E ele entrou no organismo, esse ozônio, tá ali fazendo sua atuação. Ele tem um efeito em nível celular? Sim. Como é que é isso? Vou tentar explicar de uma forma mais coloquial para ficar mais fácil o entendimento, tá? O que acontece? O ozônio nada mais é que um oxigênio ativado. Então, Perfeito. por exemplo, quando você vê um paciente na UTI, como que as pessoas falam? Às vezes as pessoas perguntam para mim, nossa, mas trata 260 doenças? E também foi algo que eu falei quando eu comecei a ler. Nossa, como assim trata 260 doenças? É porque a base das doenças geralmente é a mesma. O paciente está com o quê? Ele está com uma baixa oxigenação, que a gente chama de mitocondriopatia. Então, quando você ativa essas células, você dá condições para ela, é o que eu digo também. Só o ozônio não faz milagres. Ótimo, Tá? legal. Então, assim, é uma série de terapias e práticas que você tem ali que vai otimizar ainda mais o tratamento com ozônio. Então, ele atua em nível celular porque, na verdade, ele está te dando condições da célula respirar, ter mais, né, energia. Gerar mais energia. Gerar Exato, ATP. legal, isso mesmo. Entendeu? Gerando ATP, o paciente começa a melhorar. ATP, galera, é energia. Minha faculdade chama adenosina trifosfato. Pronto, vai falar do ciclo. Dependente do oxigênio. Sim, Sem oxigênio, isso. não há vida. Não Sem há oxigênio, vida. não há energia. Sim, com certeza. Então é nesse raciocínio que o ozônio entra. Ele potencializa, Isso. ele reabilita a mitocôndria de alguma forma. Isso mesmo. Ele vai atuar, né? Tipo, no ciclo mesmo de Krebs. Então, o que acontece? Ele vai dar mais condições para o próprio organismo se reorganizar para se curar. Essa que é a verdade. Excelente. E tem um efeito também que é anti-inflamatório Sim. no organismo, diminuir aquela inflamação, que hoje é um tema muito comum, né? Sim. Só explicando, a doutora Deise, quando a gente tem que falar, ela é uma pessoa que se dedica, não à ozonioterapia exclusiva, é um foco forte seu, Sim. né? É uma área que você é apaixonada, loucamente apaixonada, mas você tem uma visão integrativa das coisas, você vê o ser humano como um todo, certo? Sim. É isso mesmo, perfeito. E aí, é isso que eu queria entender, da ozonoterapia, esse efeito anti-inflamatório, que é o que a gente fala muito hoje, né? Ah, tá inflamado, aí vem muitas doenças junto. Sim. Então ele ajuda nisso ou não atua tanto? Então, o que acontece? Nós temos um consenso, né?
que é o Consenso de Madrid, que é o que nós seguimos, que é um livro, né, onde vários pesquisadores fizeram várias práticas e eles verificaram, ó, isso aqui dá mais certo. E aí esse consenso, ele diz o quê? Que é dose dependente. Então, dependendo da dose que você usa, ele pode ser analgésico, anti-inflamatório, bactericida, fungicida. Então, depende da dose. Então, sim, ele é anti-inflamatório. Se ele te dá condições, como eu disse, de você ir lá e ativar essa célula para ela ter uma melhor resposta, você usando aquela dose, você vai conseguir ter uma resposta anti-inflamatória. E o efeito anti-inflamatório é um dos grandes efeitos no tratamento de muitas doenças, porque você falou do lúpus, você falou Sim. de dermatites, doenças muito inflamatórias. Então a ação anti-inflamatória ela atua muito nisso Atua. daí. É o que mais, assim, o que que eu vi? Eu já tratei feridas, né? Aí o efeito bactericida, fungicida, que Ótimo. é mais difícil, né? Às vezes só o ozônio não vou, vamos colocar assim, não vou falar falácia, né? Precisa, sim, do antibiótico, precisa. Ele vai potencializar. Mas na questão da inflamação, por exemplo, eu vi casos maravilhosos, assim, de hérnia de disco da pessoa sair da cirurgia sem precisar fazer a Aliviar cirurgia. sintomas, Aliviar tudo. sintomas e até ter tomografias com regressão dessa hérnia. Eu tive um paciente, por exemplo, que ele teve uma estenose de canal vertebral. Ele não conseguia andar. Ele vai operar? Provavelmente sim. Sim. Não, eu não vou mentir para o paciente. Mas eu devolvi, né? O ozônio devolveu qualidade de vida para ele. Ele me Sim. mandou um áudio de WhatsApp chorando, falando que estava levando o cachorro dele para passear. Só que quando ele ia ao médico, eles não fizeram tomografia. E o que que acontece? Eles achavam, estava dando até Rivotril para ele, achando que ele. E dele saber o diagnóstico, ele já ficou muito feliz porque ele viu que ele não era doido. Então, quer dizer, Que bom. porque isso angustia também a pessoa. Só que assim, o que que eu falo? Como eu trabalho com terapia integrativa, eu não uso só o ozônio. Sim. Então, qual é o efeito anti-inflamatório? Então, vamos lá. Eu cuido da pessoa. Tipo, a primeira coisa que eu pergunto sobre o sono. Então, sono de qualidade, se a pessoa dorme, que às vezes a pessoa fala pra mim assim, não, eu durmo bem, só que ela acorda 4, 5 vezes na noite. Isso não é dormir bem, Sim. né? Então, Talvez seja dormir muito, mas bem não. isso interfere, o corpo inflama, né? Alimentação, hoje em dia, esses ultraprocessados. Então, assim, não adianta eu fazer o ozônio e o paciente comer no McDonald's. Ele vai continuar inflamado. Então, é uma mudança de estilo de vida. Só o ozônio ajuda? Sim, ajuda muito, mas se o paciente fizer uma atividade física, dormir bem, se alimentar bem, cuidar da mente, é sucesso. Metade do caminho para um lado, o resto o ozônio. Porque o ozônio, como qualquer remédio, não adianta eu tomar um antibiótico, como você falou, se eu estou, né, não cuidando. Por exemplo, alguns antibióticos misturando com excesso de bebida alcoólica, com Sim, alimentação. Não vai adiantar nada. Tem remédio que a gente tem que comer, tomar em jejum. Não adianta eu sim. comer antes. E tem o que você tem que comer antes. Então, assim, é fato. Você tem que preparar o ambiente para o ozônio ser recebido. Basicamente é isso. Isso mesmo, ambiente. Eu sempre digo, imagina um aquário. Sim. Aí o aquário tá sujo. Você vai fazer o quê? Você tira o peixe, limpa o peixe, coloca no aquário sujo? Vai continuar. A gente tem que mudar o ambiente. Então tem que limpar o aquário, limpar o peixe e colocar ele naquele ambiente. Então a gente tem que, é o que eu falo, é uma mudança de consciência dos pacientes. Eu digo sempre para eles que 80% do tratamento depende deles, só Em 20%. todos os aspectos, né? Nem na fisioterapia, na sua parte integrativa. Médico, a gente tem que falar isso. E você está dando os 80%, às vezes é pouco. Dependendo da doença, é 99% é o 99. paciente, né? Sim. As terapias, elas agregam o resultado que o paciente está trazendo, né? Tanto é que, assim, o que que eu faço? Eu gosto muito de fazer educação em saúde. Então, as 5 primeiras sessões do paciente, eu dou aulas. Então, assim, fora fazer a aplicação, né, seja de ozônio ou alguma outra terapia, eu faço terapia neural, faço TDCS também, que é muito legal para paciente com fibromialgia, que é a eletroestimulação transcraniana por corrente contínua. Eu tipo, coloco ali junto com o ozônio, tem efeitos assim surpreendentes. Legal. E
E fibromialgia, você sabe, é bem difícil tratar, né? Dificílimo, porque vai muito mais do que o organismo, é mental, é psicológico, né? Então, o que acontece? Cada sessão, as 5 primeiras, a primeira eu dou uma aula de higiene do sono, a segunda de aterramento. Por quê? Para trazer o paciente para essa reflexão, para que ele entenda que ele é protagonista da saúde dele. Boa. E isso faz toda a diferença. Porque, assim, eu pensei assim, como eu gostaria de ser tratada? Se eu for ao médico e ele falar, você tem que fazer isso, pelo menos eu, tá? Eu vou falar, mas por quê? Tipo, eu vou ficar com aquilo na cabeça. Mas se eu entender o porquê que eu tenho que fazer aquilo, Faz sentido. a coisa muda. Então, eu acredito que o sucesso do tratamento é o ozônio, mas também é uma mudança de estilo de vida. É também chamar o paciente para assim, olha, você é responsável pela sua saúde. Que nesses dias eu tô atendendo uma paciente que ela é a moça que trabalha na faxina da academia que eu treino, né? E ela reclamou, ela tem artrose, tem artrite nos dedos, e ela pode fazer academia de graça, né? Porque ela trabalha lá. Certo. Aí falei assim, olha, vem cá, você vai no meu consultório que eu vou te tratar. Aí uma das condições foi ela treinar. De graça. É, E no ambiente de trabalho. isso. E aí ela já mudou, passei ela com a Que nutricionista. legal. Como eu disse, eu trabalho com uma equipe porque você não tem todo o conhecimento do mundo. Então, às vezes eu falo para o paciente, outra coisa que eu falo para ele tirar a alimentação inflamatória por 21 dias para ver como reage. E para mim deu muito certo. Então, Tivemos experiência aqui de uma cirurgião vascular falando sobre lipedema, alteração, a mesma coisa. Tirar o anti-inflamatório para fazer esse teste. Exatamente como você falou. Achei demais agora, gostei. e dá muito resultado. Porque o que que acontece? A pessoa tira por 21 dias. A primeira vez que eu ouvi isso foi de uma médica integrativa. E eu nem tinha ideia do que era medicina integrativa. Eu sentia muita dor na mão e nos dedos, né? Nas interfalangianas. Ela falou: tira o glúten. Daí eu olhei pra ela. É mais uma doida querendo me tirar meu glúten. Pois é. Bom, ela tira só uma semana. Depois você me conta. Deu condroitina com glucosamina, né? Que é o Sim, básico. para agregar, para dar o nutriente para Melhorou. articulação. E aí parei de tomar e ficou ótimo. Eu fui comer, sem brincadeira, um pãozinho. No dia seguinte tava doendo de novo. Eu falei, meu Deus. Porque o glúten de hoje não é de 30 anos atrás. A população cresceu, a indústria teve que se adaptar para dar conta do tanto de gente. Então, o que que acontece? Nós não temos enzima para digerir o glúten de agora. E a mesma coisa não é nem a lactose, é a caseína do leite. Então, eu peço para os pacientes. Caseína é bem irritativa, É né? bem irritativo. Isso Pra aí quem eu tem- aprendi na faculdade também. Ah, você ó. aprendeu? Aprendi, lógico, que uma das grandes reações intestinais é a A caseína. caseína. E leva essa condição, né, do intestino permeável. E aí que é o problema. Por exemplo, eu tenho tiroidite de Hashimoto, eu não sabia. É o intestino permeável. Quando muda toda a alimentação, quando muda o estilo de vida e faz suplementação correta, bem indicada, não é essas coisas que o pessoal tá vendendo aí, soroterapia, soro da beleza, sabe? Eu não Tá, acredito nisso, eu acho charlatanismo mesmo. tá, perfeito. Mas quando bem indicado, é excelente. Então, assim, não é só o ozônio, é todo um estilo de vida, é toda uma mudança. Então, dou essas aulas, os pacientes ficam. Eu falo, vamos por 21 dias, e às vezes é muito difícil. Por isso que eu tenho uma nutricionista. Que eu falo pra você assim: tira o leite, tira o Essa é açúcar. super difícil até você saber o que você tem que tirar, E né? aí, o que que você vai comer? E aí, às Exato. vezes, você não sabe. Eu tiro tudo e reponho o quê, né? Boa. Aí tem a nutricionista para ajudar. Depois de 21 dias, eu falo assim: você gosta de um queijo? Come, vê o que que acontece. Aí não acontece nada, que às vezes tem gente que não tem esse problema tanto com a lactose, mesmo a caseína sendo irritativa, mas o glúten é certeza. Principalmente se for dores articulares. A pessoa volta a sentir. Boa, faz muito sentido. Aí Eu ela tô não quer vendo mais. a opinião geral hoje de quem estuda certas doenças, e é muito curioso de você trazer isso. Que eu não tô falando de odontologia, de medicina, de fisioterapia, né? Eu tô falando de várias doenças dermatológicas, articulares, gordura, que é o lipedema e tudo. Tô Sim. achando muito legal essa visão do glúten, né? Anti-glúten.
É que o pessoal demoniza, né? Tipo assim, eu vou comer o quê? Mas quando você tira da dieta, e assim, é o que eu falo para os meus pacientes, nem eu. Às vezes você vai numa festa, né? Tem gente que é um pouco mais radical, e eu até entendo. Vou numa festa de aniversário, uma vez na vida e outra na outra vida, você comer, também não acho que você tem que se punir, né? Quem tem profissionais fala, não, não pode. Mas assim, tudo que é imposto, o paciente ele não vai seguir. Boa. Eu já percebi isso. Porque nem eu consigo, essa que é a verdade. Então, às vezes tem um, tudo bem, mas você vê no seu próprio corpo o efeito. Sim. E aí você fala, não, pra mim não faz sentido, né? E aí você não quer consumir mais. Excelente. Agora, voltando no ozônio também. É, Ele também tem efeito de diminuir a dor, analgésico tem. também? É como eu disse, ele é dose dependente, né? Então, baixas doses, até 20 microgramas, ele tem esse efeito. Só que é como eu digo, pelo consenso, é até 20 microgramas, mas vai de paciente para paciente. Eu gosto de começar com doses baixas, né? E aí, às vezes, a pessoa, 3 aplicações, tem gente que nenhuma aplicação já melhora. Mas, em geral, a partir da terceira, quarta, E é de idosos, quanto em quanto tempo, geralmente, você uma faz a vez por aplicação? Uma semana. vez por semana. Depende do protocolo, né? Tem Tá. protocolos para emagrecer, que é diário. Então, como eu trato mais de dores, eu trato muito dor crônica e aguda. Então, uma vez por semana tá bom. Quantas sessões? Eu geralmente, assim, 5 ou 6 já resolve. Eu indico 10. Por quê? Por causa dessas aulas que eu te falei e porque eu não trato só com ozônio. Então, por exemplo, se a pessoa tá com a vitamina D baixa, B12, tem outros sintomas, eu vou fazer um questionário, vou ver se tem deficiência de nutrientes, aí faz a reposição e a pessoa sai de lá. É a integrativa mesmo, é essa visão. Não ver só, por exemplo, o joelho que tá doendo ou a coluna. Eu não consigo. Ah, mas é bom, é mesmo Eu porque não às vezes a consigo. causa da dor e do problema vem de outro lugar. A gente já Sim, aprendeu isso isso. na medicina e nessa área integrativa, né? Que é Sim. o ser humano como um todo. E em relação à parte imunológica, uma coisa que eu também sempre ouvi muito, o ozônio ele pode ajudar a melhorar a questão imunológica ou ele só atua matando a bactéria? A partir do momento que você, como eu te disse, você está dando chances para o seu organismo se reorganizar, ter uma melhor oxigenação, ter uma melhor resposta, você já vai estar melhorando a sua imunidade. Isso daí já é vamos dizer assim, já é um bônus do ozônio. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu tratar o paciente, o joelho. E ali é local, tá? Então, assim, não tem estudos ainda, mas eu tô falando o que eu vivi na prática. E a pessoa virar para mim e falar: Nossa, eu fui fazer os exames, acontece muito. Não é incomum. É muito corriqueiro no meu consultório. Nossa, meus resultados, meus exames melhoraram todos. O médico falou que o que eu tô fazendo que melhorou? Aí eu fico assim, nem eu sei explicar. Tô sendo Sim, sim, sincera, sim, sim. tá? E aí eu falo, daí a pessoa quer continuar fazendo ozônio porque melhorou a performance. Tem um estudo, por exemplo, que fizeram com os jogadores do Cruzeiro. Não sei se você já ouviu falar Não, desse estudo não sobre o ouvi. ozônio. Não. Melhorou a performance. Eles colocaram tipo um GPS e fizeram ozônio, acho que é auricular, se não me engano, e que não é nem considerado pelo consenso sistêmico, Sim. e parte não fizeram. Os jogadores que usaram ozônio tiveram correndo 10 quilômetros a mais. Então, assim, ele melhora assim a performance, ele melhora a disposição, ele melhora a imunidade. Se melhora a disposição, melhora a imunidade. Melhora tudo, faz todo Melhora sentido. tudo, entendeu? Aí você associa isso, a pessoa fazer uma atividade física. O que que acontece? A pessoa tá lá. Às vezes, tipo, não só tá para baixo, tá cansado. Aí você fala, vai fazer uma atividade física. Como? Se a Nem pessoa não consegue tem nem, começar. não tem nem energia. Aí você começa a dar condições da pessoa ter energia. Você muda a alimentação da pessoa. Você muda o sono. Você muda a mente. Tipo, olha, você tem que olhar para você. Que nem às vezes eu atendo empresários que chegam com o celular assim. Daí eu falo, eu mando desligar o celular. Porque eles ficam comigo 1 hora. Todos os meus pacientes, tá? Sim. A aplicação é muito rápida. Mas, tipo, 1 hora eu quero conversar, quero entender tudo o que tá acontecendo, enfim, Orientar, como você disse que orientar. faz.
E aí eu tenho uma salinha que é para relaxamento mesmo, que eu faço estimulação de nervo vago elétrica, né? Aí coloco lá e eles começam a perceber que eles têm que olhar para eles mesmos. E isso muda tudo, faz toda a diferença. Então, é uma mudança, né? A pessoa tem mais disposição, mais ânimo, e aí melhora a imunidade, né? Maravilha. Porque se até nosso sentimento, tem estudos que falam que até a oração, até você mudar a tua mentalidade, crenças, as né? palavras, as crenças, melhora a imunidade. Imagina hoje, por exemplo, acontece muito de uma senhorinha não poder, chega lá mancando, chega lá triste, aí tá sem dor. Já muda. Ela vai querer ir para academia, já vai querer andar, já vai querer fazer coisas que ela não fazia. A mentalidade mudou. A imunidade muda também. Eu creio Excelente. nisso. Tem um time de futebol aí que a gente podia fazer um estudo, que é o meu time, aí tá precisando de ozônio. Quem que é? Não vou falar, não. Ai, meu Deus. É o São Paulo. Não vou falar, não vou falar, nem adianta favor. perguntar, não vou. Depois, quando desligar a câmera lá, eu te falo qual é o time, mas você vai ter que guardar segredo. Segredo é entre duas pessoas, Tá. tá? E não entre todo mundo. Bom, se for o São Paulo, eu topo porque é meu time, tá? Não é o São Paulo, é só essa resposta que eu vou dar. Fique tranquila. Tá. Riscos do ozônio. Qual que é o maior risco hoje da ozonioterapia? É intoxicação, é lesão local? O que é mais perigoso? Olha, como eu disse, o mais perigoso é você fazer uma aplicação, uma dose maior Sim. do que o recomendado, que nem no caso do intestino, fazer um intestino irritável, você pode provocar lesões, a pessoa está muito oxidada, começar a passar mal, você tem que fazer algo para reverter isso. Nunca aconteceu comigo, tá? Porque, como eu disse, eu sempre começo com doses baixas, doses seguras. Mas isso, mas Mas de perfuração intestinal, perfuração não, nossa, timpânica, nada não, disso. Porque não. não é injetado com pressão, é um volume pequenininho. Tipo assim, são duas. Sabe o esteto? Sim. Aí tem dois furinhos, não tem nem como colocar lá dentro, não tem esse risco. E a sonda, você introduz isso, então não tem como. Entendi. Não, eu desconheço. Nunca aconteceu comigo, pelo menos espero não acontecer. Nem perto. Não, perfeito. Então o risco é mais de intoxicação se a pessoa quiser fazer muito de uma vez só. Sim, porque tem a dose máxima que a pessoa pode fazer, tudo isso está no consenso. Então, eu nunca fiz para saber como que pode, o que pode acontecer, sim, mas lógico. não teve. Por exemplo, tem estudos, tem um médico na Alemanha que fez 5 milhões, verificou 5 milhões de aplicações. E ele verificou que 0,0007% de risco de dar alguma complicação. Ele é mais seguro que uma aspirina, por exemplo. Então, o risco é muito baixo. A única coisa que eu te falei é assim, se a pessoa faz em local errado, né? Faz, tipo, aplica de uma forma que não é adequada, mas assim... Seguindo as técnicas e as orientações, você corre mínimos riscos, vamos dizer assim. Mínimo. Eu nunca tive uma intercorrência, nunca. E eu não tenho nem noção, acho que eu já fiz mais de 1.000 aplicações. Legal. De mais 1.000, 2.000 aplicações, porque eu tenho que já atendi uns 500 pacientes, então muito mais. Muito mais. Muito Você mais. disse que algumas sessões, muito mais. 10 sessões cada, não, muito mais. Sensacional. Bom, porque é uma das questões até que eu, como médico, a gente ouvia falar de ozônio. Quando a gente ouve a primeira vez, a gente fica um pé atrás. É por isso que a gente falou, é polêmico, é tratamento, é um pouquinho de cada. É um pouquinho de cada. E aí uma das questões também que fala, mas o que tem de trabalho científico? Você já falou que tem alguns aí, você trouxe, mas e aí, como é que é essa realidade do ozônio e a ciência hoje? Tá, eu vou falar a minha opinião pessoal. Existem vários estudos científicos, a maioria não são aqui do Brasil, porque relativamente o ozônio foi liberado, por exemplo, para médico só o ano passado. Então o médico não podia fazer ozônio, hoje pode. Porque, e Isso ainda já é sinal de que de um faz avanço. sentido, exato. Também tem algumas restrições, parece que pode fazer para feridas e na ortopedia, tá? Entendi. Foi dia 27 de agosto, se não me engano, de 2025. 25 ou dia 27, eu lembro que eu até comemorei. Porque assim, é legal ter a comunidade médica
também junto, porque é diferente, entendeu? Isso traz até mais credibilidade. Não tem como a gente falar que não. Eu fiquei imensamente feliz. Existem vários estudos sim, mas vamos lá. Pensa. Quanto que é uma faculdade de medicina? 15, 20 mil reais. Fora, não só os anos de estudo, né? A dedicação. Você passou pelo internato? Sim, puxado. Puxado. E aí você não pode usar uma terapia a não ser que seja em caráter experimental em que ninguém vai te dar respaldo para você ir lá e estudar aquilo. Por que que você vai querer saber sobre isso? Você como médico. Você precisa sair e ganhar dinheiro. Essa que é a realidade. Então eles não se Sim, e interessaram. sem se arriscar, entre Sem se aspas, né? arriscar. Sem se meter com algo que ainda não está muito liberado. Vamos dizer, você nem Sim. estava liberado na época. Isso, não, nem tava. Mas a ozônio já faz parte da PICS, né? Que é as práticas integrativas do SUS, desde 2018, se não me falha a memória. Uau, então já tem coisa. Já tem, não. Não é da cabeça de um que saiu isso. Não, é estudo, não é. isso tem informação. Ó, mas se você parar para pensar, eu adoro pesquisar coisas da medicina, inovação. No primeiro congresso que apresentaram, a primeira vez que apresentaram, por exemplo, a lipoaspiração num congresso de cirurgia plástica, ninguém quis ficar para ouvir, porque acharam que não era viável. Coisa de doido. Coisa de doido. E hoje é uma das cirurgias mais feitas na cirurgia plástica. Então, assim, tudo que é novo assusta. E o que que a gente tem que pensar como profissionais da área da saúde? A gente tem que estar com um copo vazio. Se não for bom, você descarta. E se for legal, você está só agregando para o teu paciente. Então, assim, como é bom você ouvir, eu mesmo, e eu falo por mim, como eu te disse, eu fiz Escola Paulista de Medicina, então tudo para mim é evidência científica. Abrir a mente, quando que você ouvia na faculdade sobre sono, sobre alimentação, sobre atividade pouco física? Ou quase nada. Entendeu? Hoje, por exemplo, como profissional da saúde integrativa, eu já percebi que só de eu olhar no olho do meu paciente, prestar atenção no que ele está me falando, eu já estou resolvendo metade dos problemas dele. Porque ele se sente acolhido. É verdade. Então, assim, talvez falte essa maturidade. Então, por exemplo, quando eu ouço sobre uma terapia nova, não é que eu vá fazer, mas eu quero entender. Eu quero saber o que que é isso. E é maravilhoso isso, porque você está falando dessa para da lipoaspiração, mas eu lembro também quando o cirurgião plástico começou a colocar prótese mamária e para quê? Não faz o menor sentido. Sim. A saúde, a própria estética, ela está embutida na saúde. Vai muito além, vai muito além de só estética, de só uma frescura. Não é frescura. Melhora a autoestima da mulher. Exato. Uma paciente, por exemplo, que fez uma mastectomia, não precisa de uma prótese. Ou simplesmente não está se achando bonito, se incomoda com aquilo, né? O risco controlado, orientação bem passada, você consegue caminhar para um resultado adequado, né? Bom, eu sou fã da cirurgia plástica, então. Pois é. Eu acho que e muitas outras geral, coisas. né? E nós médicos, eu assumo isso, muitos colegas também sabem, a gente é muito pé atrás, a gente é muito inseguro em meter porque, lógico, tem uma responsabilidade muito grande e, porém, também aí se o meu grande incômodo, por isso que o nosso podcast tem que ser diferente, é o preconceito. Sim. É eu chegar com preconceito antes de ouvir. Então é para isso que você está aqui hoje, do ozônio. Assim, dos colegas médicos, nossa, eu já recebi encaminhamento de colegas médicos para paciente, tipo assim, já aconteceu de falar, nossa, eu já fiz de tudo, um bucomaxilo já me encaminhou um paciente. Tem uma sentada ali controlando ali as nossas câmeras que pode ser uma paciente dela, até os dentinhos juntou agora. Por que não? Claro, demorou. Demorou, Andressa. Ainda vou falar sobre essa mulher no nosso Instagram lá, a história dela, que você Ela ouviu contou aí. um pouquinho. Eu já fiquei feliz já de ouvir dela compartilhar. E achei bem bacana ela estar aqui com você. Ela é um anjo. Você é diferenciado, é um médico diferenciado. Eu sou um apaixonado pela informação e você trouxe isso para mim. E aí eu queria falar do ozônio ainda, porque você falou que uma das áreas tem da ortopedia, mas me chamou muita atenção a parte cutânea, da dermatologia. Maravilhoso. E aí você falou psoríase, parte de dermatites e tal.
Lógico, todo o tratamento, você já falou, mas o ozônio, ele tem ajudado muito mesmo Muito. nesse resultado? Muito. Na verdade, de tudo que o ozônio me surpreendeu, a parte dermatológica que mais me surpreendeu. Porque assim, eu comecei mesmo, quando eu comprei, como eu te disse, por ser fisioterapeuta, a gente não aprende na faculdade a lidar com seringa, agulha. Não faz parte da minha faculdade, da Sim. minha formação. E quando eu comprei o gerador de ozônio, porque eu me empolguei quando eu fiz o curso, eu fiquei com medo. Eu demorei para começar a usar. E foi através de uma manicure, a minha manicure, a Léo, se ela estiver ouvindo, e ela deve estar, porque Vai ouvir, ué, vai que ouvir. eu falei que eu Vamos vou cobrar a falar com Léo. ela, até do congresso, porque ela foi uma inspiração para mim. Que Por quê? legal. Quando ela tirou a luva dela, depois que ela me atendeu, e ela nunca fazia isso, eu não entendia por quê, a mão dela estava em carne viva. E aí eu falei, nossa, o que que é isso, Léo? E ela falou assim, dermatite atópica. Aí eu peguei e falei pra ela, bom, propus fazer o tratamento, né? E com 2 sessões já, assim, começou a secar. Isso tá até no meu Instagram. Secou a lesão. E eu falei, meu Deus. Fiz a bag de ozônio e fiz a ozônio sistêmica. E aí, a partir daí, eu comecei a ter, como ela começou a divulgar, aí começou a vir muito paciente com dermatite atópica, psoríase. Eu tive essa paciente que eu falei que teve lúpus, que tinha lesões na Que é pele. comum no lúpus, né? E eu mesmo, né? Eu tenho dermatite atópica e tenho psoríase e nunca mais tive lesão, porque eu comecei a fazer o ozônio. Então, assim, eu vi resultados, assim, fantásticos. E uso óleo ozonizado também. Então, se vem, eu percebo que nunca mais eu tive, graças a Deus, porque dermatite atópica é É terrível. chatíssimo, né? Coça muito e Fere muito a pele. fere muito. E assim, eu lembro quando eu não conhecia o ozônio, a médica passava tantos cremes e um mais caro que o outro e não dava resultado. Isso é muito frustrante, porque você passa o creme, não tem resultado, daí compra outro, não tem. E então, assim, tratei vários pacientes e com resultados assim de todos. O que eu mais tive resultado realmente é lesão de coluna, ortopedia e dermatologia. Assim, sem dúvida. Quando chega um paciente para mim, eu posso fazer de olho fechado, que eu sei que eu vou resolver o problema. Alguma coisa boa vai acontecer. Vai. Assim, de olhos fechados mesmo. Principalmente, eu nem tenho medo. A pessoa pergunta para mim, vai. É lógico que tudo depende do organismo da pessoa, depende, assim, cada um Dos hábitos. dos hábitos. Mas, assim, até mesmo sem essa mudança de estilo de vida que eu falei, tem resultado. É incrível. É A incrível. pessoa só escolhe se o resultado é melhor ou pior, mais rápido ou mais devagar. É isso mesmo. Porque daí, se ela aprender, né, ela vai melhorar em tudo. Mas assim, é incrível. Só que Legal. é muito bom. Sou suspeita de falar, porque eu sou A apaixonada. paixão nos cega, mas você já falou que antes você era uma pessoa que não nem acreditava, né? Não, Que aquilo não. para você não era só uma novidade, era algo que você nem queria aceitar tanto. Falou, ó, ozônio, essa paixão ela foi construída com a Foi. informação. Foi construída com a informação. Eu trabalhava em UTI, né? 15 anos. Então, olhava o exame, tipo, era tão. Porque assim, parece que não, mas a medicina, né? Ela é, como se diz, ela é meio lógica, né? Paciente está com hipotensão, você faz o quê? Mas você vê um médico fazendo o quê? Corre um soro, não Vai deu aumentar o certo volume, e sim. vai isso. E aí, Entra e é as a mesma coisa, a medicações. fisioterapia também. Eu pegava uma gaso, verificava o que que eu tenho que alterar no ventilador mecânico. Alterava, fez certo, dá resultado. Então, fora isso, eu não conseguia ver mais nada. Tipo, entender que um gás ia entrar num paciente e ia fazer toda essa revolução, Não faz muito sentido a princípio, né? não faz muito sentido a princípio. Isso mesmo. Beleza, mas aí eu quero outra coisa também aqui, que a gente pegou essa informação também. Tem um livro aí que você está entrando, é esse aí É mesmo? isso E mesmo. é sobre ozônio que você vai falar É lá, sobre sobre a parte ozônio. integrativa. E o Isso. que é isso aí? Conta pra gente. Olha, eu tive a honra de ser convidada pelo Dr. Baracá e pelo Dr. Marcelo Bonanza, que são assim Referências, né? referências para mim. Não, só é pra você não. Não puxa só pra você não. Eles são referências hoje no Brasil e no No mundo, né? Brasil, são sim, graças a Deus. Eles são meus mentores e eles me convidaram para ser coautora de um livro deles.
Vai ser Legal. o lançamento agora em junho. E eu tô muito feliz, né? Porque assim, imagina, a pessoa que eu comecei há 5 anos, 4 anos, e não sabia de nada de ozônio. Eu tava mais perdida, sabe assim, a perdida do rolê? Eu. E de repente você vê em tão pouco tempo, assim, tantos resultados, é, tanta gratidão dos meus pacientes e as pessoas que eu admiro te reconhecendo e falando: olha, quero que você escreva uma parte do livro, um capítulo. Ah, para mim é. Meu coração transborda. É. Ah, dá vontade de chorar, que eu sou toda emocionada. Ah, somos. Eu sou de câncer. Ah, é? Eu sou facinho de me É, emocionar, de é. abraçar Ah, eu e sorrir também. junto. Eu digo, sabe, que eu encontrei meu propósito de vida. Que bom. Eu não sabia o quanto eu era frustrada. Não sei nem se eu devo falar isso aqui, mas eu vou falar. Que eu acho que às vezes a pessoa precisa abrir a mente para mudanças. E eu trabalhava ali, num dia comum, me chamaram no RH e falaram assim: olha, você quer tirar 30 dias ou 20 dias de férias? Daí eu brincando falei assim: não pode ser 60? Só que quando eu cruzei a porta, eu falei assim: uau, por que que eu falei isso? E ali eu comecei a refletir que eu esperava as minhas folgas, que eu esperava as minhas férias. E quando era o dia do meu plantão, eu sentia ansiedade e tristeza. E que eu dava o meu melhor para o paciente, mas eu não estava feliz, só que eu não sabia. Como eu via todo mundo ali naquele movimento, eu achava que aquilo era normal. E quando eu conheci a ozonioterapia, as práticas integrativas, o meu mundo mudou. Então, às vezes, por exemplo, que a gente tem os dias de tristeza, né? Sim, normal. Todo mundo. E às vezes aí eu pego o meu carro e vou descendo pro meu consultório. Aí eu fico, eu vou ver meus pacientes. Daí eu já fico pensando em cada caso, porque são um caso diferente do outro. E aí meu coração se enche de alegria, sabe? E quando eu dou alta, eu fico mais feliz ainda. Aí eu digo que eu encontrei o meu propósito. Faltou uma paixãozinha a mais na sua vida que veio o ozônio. É. Mexeu com o coração. Mexeu O mesmo. ozônio trata a pele, articulação e coração. E o coração. Mas assim, eu digo que quem entra na integrativa começa a ficar meio doido, né? Porque eu não sei nem contar quantas pós eu fiz depois que eu entrei pra integrativa. Não sei. Todo ano eu tô com a carteirinha do estudante, porque eu faço no mínimo 2 pós. Que E faço legal. mesmo. E aí, não vou em nenhum congresso. Tô indo em congresso. Aí eu falo assim, agora eu começo a me apaixonar. Eu tenho vários amores, né? Porque daí veio o hidrogênio molecular, a terapia neural, suplementação, TDCS, que eu fiquei doida. E aí foi. E aí vai. E aí eu queria que você deixasse um recado também, não só para os seus pacientes, mas para quem está assistindo a gente ouvindo também. Sobre o ozônio, principalmente. Tá, vamos lá. Eu olho ali para aquela câmera. Opa, é toda sua. Você está falando de frente para a galera. Gente, eu acho que quem escolhe ser da área da saúde, seja médico, fisioterapeuta, nutricionista, dentista, tem uma missão, né? Tem um chamado. Seu coração, como eu posso dizer, ele vibra por ajudar pessoas, por estar com pessoas. Então, deixa o copo vazio. Aprenda a conhecer, né? Assim como hoje eu estou falando da ozônio, mas tem várias outras práticas e que pode complementar aquilo que você já faz. E aí sim, não tenha medo, sabe? Rompe um pouquinho o que a gente aprende na universidade. Comigo deu muito certo e hoje eu sou muito feliz naquilo que eu escolhi. Excelente. Abra o seu coração. Vai que o ozônio ajuda, né? Vai que Abra o teu outras coração. terapias É ajudam. isso mesmo. Exatamente. E lembre-se que eu amei, eu anotei aqui, você é responsável pela sua saúde. A doutora falou, acho que foi uma frase muito importante para mim, para eu ouvir. Sim. Gostei. E queria saber sua rede social, como é que a gente chega lá? Tá. @DRA Daisy, DEISE. Eu vou soletrar o sobrenome que é bem complicadinho. Bora. G de gato, R de rato, E de escola, SSENS. Gressens. Gressens. Mas fica tranquila. Para quem quiser ver, tá lá embaixo escrito direitinho, porque a gente não é bobo e a gente já tá stalkeando você, tá? Tá bom.
Muito obrigado pela Eu sua que presença. agradeço. Eu amo ouvir novidades para quem, né, não tem o tempo de estudar tudo, e você trouxe isso tudo mastigadinho para mim e para quem está assistindo. Obrigada, viu? Eu fico muito feliz. Você realmente é um médico diferenciado por abrir esse espaço para aprender, né? É aquilo que nós estávamos conversando nos bastidores. E eu vejo o brilho no teu olhar, porque você gosta de Gosto, conhecimento. gosto. Tudo acho que é abrir Eu o tô coração. achando que você vai para integrativa, hein? Pois é, você, doutora Alessandra, vocês estão me levando para esse caminho, Né? tá? Tá bom. Mas é isso, nosso podcast está aqui para trazer informação, trazer novidade, trazer segurança para você se tratar com as pessoas certas. Sigam lá a doutora Daisy, tá aí embaixo para vocês verem no Instagram dela, tem muita informação, muito além do que a gente conversou aqui, muito além do ozônio, inclusive, tá? E nos siga aí no nosso podcast.